É um prazer muito grande, mais uma vez, poder estar aqui com vocês, essa equipe linda. Me escreve já aí quem é que está aqui de outro país que eu não conheço. Eu conheço quase todos que estão aqui, mas vou me apresentar para vocês. Eu me chamo Luciane Schulz, sou diretora sênior nessa empresa e para mim é sempre uma honra e privilégio poder estar aqui nesse sistema onde nós recebemos tanto, né? Então, quando nós recebemos, estamos aqui cheio, então temos que transbordar também conhecimento e poder passar um pouquinho daquilo que a gente aprende no nosso dia a dia, no nosso negócio, a outras pessoas, principalmente os novos, mas aqui eu vejo que tem muitos líderes. E hoje eu escolhi um tema que para mim também não é algo tão simples, mas eu sempre falo que eu nunca falo aquilo que eu não vivo, né? Então, essa formação de hoje é exatamente para mim também. E eu queria já ouvir aqui quem é que leu lá no grupo qual é o tema dessa noite. Quem é que leu? Escreve aqui no site para mim, aqui no chat. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vinda Constantina, Miriam Morris, Lígia, Sueli, Lucinéia. Lucinéia foi a primeira a entrar na sala, seja bem-vinda. Gabriela, não procrastine o seu negócio. Muito bem, parabéns quem prestou atenção lá no grupo. Seja bem-vinda a todos, Miriam, seja bem-vinda, Liliane. Que vocês se sintam à vontade também em poder abrir a sua câmera para que nós possamos aqui nos conectar, né? E eu já vou aqui compartilhar o meu slide. Olha, a minha dica é que você pegue uma caneta e um papel para que você possa anotar algumas dicas, né? No qual eu vou te dar depois dessa formação, porque é muito simples você falar, né, das formações, mas você não dá dicas. Tudo que eu vou falar para vocês aqui, eu já vivi, eu já passei. Então, por isso é que eu falo para você, anote, pegue o seu caderninho aí, anote essas dicas, porque elas valem realmente ouro e fazem muita diferença na nossa vida e no nosso negócio. Eu vou compartilhar aqui, espero que o meu computador não me estresse, porque hoje ele não me deu paz. Estão todos vendo a minha tela? Deixa eu ver quem é que está aqui na minha frente. Lucinéia, você está vendo a minha tela? Sim, vou colocar em modo. Bom, agora todos verem. Está todo mundo me ouvindo bem? Eu vou fazer uma formação e eu quero interação, né? Porque nós somos líderes aqui, precisamos Sim. ter essa interação para que não seja uma escola. Aqui é compartilhamento de experiência. Então, por que, Luciane, você escolheu esse tema aqui? Não procrastine seu negócio. Quem sabe, escreve aqui no chat, que para você o que, que significa procrastinação? Para me ver se nós estamos dentro aqui de uma sintonia. O que, que significa procrastinação para você? Não procrastinar. O que que você entende como isso? Vai lá, Lucineia, você vai ser a minha. Hoje vai ser o meu chaveirinho aqui na formação. Escreve aqui. Quem é. Muito bem, deixa eu ler por aqui pelo chat. Vamos lá ver? Deixa eu ver o chat. Procrastinação. Deixa eu ver. Bom, a palavra procrastinação é aqui um exemplo muito rápido e prático. Significa o hábito de adiar ou deixar para depois tarefas ou decisões que precisamos ou precisa ser feita, mesmo quando você não sabe ou mesmo quando você tem
preguiça, né? Ou quando você acha que o teu corpo não quer fazer. Então, você está procrastinando e nós procrastinamos muitas coisas na nossa vida. Então, a formação de hoje é sobre procrastinação e resultado, consequência de ação diária. Vamos lá ver o que que eu trouxe hoje para vocês. Vai lá, computador, não me faça raiva. A minha câmera desligou, né? Vamos lá. Hoje o meu computador resolveu me dar um baile. Vocês não estão me vendo, né? Então, ok. Tá me vendo, Lídia? Tá bem. Deixa eu tentar passar o slide aqui, que ele não tá passando. Ok, agora passou. Olha, vamos lá. Pergunta de confronto para vocês. Você trata seu negócio como prioridade ou opção? Essa é uma pergunta para mim e para você. Então pensa aí se você realmente trata o seu negócio como uma prioridade ou apenas como uma opção. Quem procrastina adia sonhos. Quem age constrói liberdade. Quando eu ouvi essa frase em um treinamento que eu participei com o Wendel Carvalho, que ele disse isso, eu realmente entendi o que isso significa para cada um de nós no nosso negócio. Porque realmente, quando a gente deixa de fazer as coisas, nós não estamos deixando apenas de fazer as coisas, nós estamos deixando que os nossos sonhos vão ficando para trás a cada dia. Certo? Agora, uma verdade bem direta para cada um de nós aqui. Multinível não é hobby. Eu achei muito interessante que quando eu fui pesquisar alguma coisa para trazer essa formação de hoje, eu descobri muita coisa interessante. E muita gente, quando vai fazer alguma formação ou quando vai dar apresentação desse negócio, as pessoas sempre falam assim: ah, é uma renda extra, né? A gente pode fazer o horário que quer, como se fosse realmente um hobby. O que é hobby para nós? Para mim, hobby é cantar no meu banheiro, né? Como eu não canto bem, então eu canto no meu banheiro. Então, para mim, isso é um hobby. Mas multinível não é hobby, multinível é decisão diária. Enquanto nós não entendermos que o nosso negócio é uma decisão diária, nós não vamos sair dessa procrastinação. Mentalidade errada. O que que nós fazemos que faz com que o nosso negócio não avalanque ou como muita gente pensa sobre multinível? Esperar motivação, trabalhar só quando sobra tempo, fazer quando dá vontade e culpar a falta de resultados. Eu já passei por essa fase também. E uma das coisas que mais me fez crescer nesse negócio foi simplesmente ultrapassar essa fase aqui de só fazer quando eu tinha vontade, de culpar os resultados. Mas por que não veio resultado? Porque eu procrastinei aquilo que eu tinha que fazer todos os dias. Se eu não tivesse procrastinado, talvez eu já estaria em um outro patamar. Então, quando você é empregado, você só vai para o trabalho quando te sobra tempo, ou você é obrigado a ir todos os dias? Então, no nosso negócio é a mesma coisa. Esse negócio aqui, para ele não se tornar um hobby, ele precisa realmente ser trabalhado. Você precisa trabalhar todos os dias, não só quando você sobra um tempo, não só quando você tem vontade. E aí depois, quando as coisas não acontecem, a gente culpa, né? Culpa um resultado que a gente não trabalhou para ter. Mentalidade de dono. Isso é muito interessante. Agenda antes da emoção. Ação antes da confiança. Disciplina antes da motivação. Responsabilidade total pelos resultados. O que significa tudo isso aqui, esses 3 pontos? Agenda antes da emoção. O problema é que muitas vezes nós estamos numa corrida, num sistema, numa frequência que nós não damos conta das coisas que nós fazemos apenas pela emoção. Apenas porque alguém está fazendo, apenas porque sentiu o desejo naquele momento. E a nossa disciplina
antes da motivação faz com que nós crescemos. Primeiro precisamos ser disciplinados, depois precisamos ter a motivação para que esse resultado possa acontecer. E aí, esse resultado vem com a responsabilidade total, né? Nós sabemos que quando nós fazemos, os resultados acontecem. Então, essa mentalidade do teu negócio, ele tem que ser a mentalidade realmente de um dono de um negócio grande e não apenas de um hobby. Reflexão. Vamos refletir um pouquinho aqui, ó. Quem não decide, aceita a vida que sobra. E é verdade. Quando nós não decidimos o que queremos, nós aceitamos aquilo que a vida nos dá. A verdade é que nós estamos sempre procrastinando essas coisas. Por quê? Porque se você não sabe onde quer chegar, qualquer coisa serve, né? Se você realmente não sabe o que quer, qualquer coisa da vida que sobrar para você é o suficiente. E isso também é uma procrastinação. O custo da procrastinação: perda de tempo, perda de dinheiro, equipe sem crescimento, falta de credibilidade como líder. Esse slide é muito interessante para nós como líderes, para nós que temos equipe, para nós que queremos construir uma nova equipe, ou construir uma equipe, ou dar uma manutenção de uma equipe, né? A perda de tempo que nós temos, e eu falo isso para mim própria, porque eu tenho muitos outros afazeres dentro do meu negócio, e que muitas vezes eu procrastino essa perda de tempo. Aí quando chega no meu patamar que eu almejo, eu não consigo chegar lá. E com isso eu perco dinheiro, a minha equipe não cresce, não tem credibilidade em mim como líder, porque um líder precisa dar exemplo e fazer para que os seus liderados façam junto. E isso não é hobby, isso é prática de um negócio. Verdade dura. Cada dia adiado afasta seus objetivos. Essa é a mais pura verdade. Quando você deixa de fazer hoje, mais longe vai ficando os seus objetivos. Seu time perde referência. Mais uma vez aqui está nos dizendo que precisamos dar exemplo para que a nossa equipe também cresça. Alguém continua sem solução. Seu sonho fica mais caro. Olha que interessante, como que as coisas vão se seguindo em uma linha de direção quando você procrastina essas coisas. Alerta. Não fazer hoje é escolher pagar o preço amanhã. Nós, muitas vezes, achamos que bater no nosso patamar é deixar para fazer mais tarde. Ah, eu posso fazer amanhã. Ah, não dá hoje, não tem ninguém vendo. Eu posso deixar para fazer depois. E aí, o que que acontece? Nós pagamos um preço muito alto, porque quando chega essa época onde você vê que os teus sonhos do início do ano não se concretizou, nós estamos chegando no final do ano e isso é uma reflexão. O que que você conquistou nesse um ano? Quais foram os sonhos que você colocou lá no papel e que você não conseguiu realizar? Tudo isso por quê? Muitas vezes porque nós é, fazemos essa procrastinação de muitas coisas juntas. Dia não negociável. Todo dia existe uma ação obrigatória. Eu aprendi isso quando eu comecei realmente a crescer, não só na minha vida pessoal, mas na minha vida espiritual, na minha vida matrimonial, na minha vida como mãe. Isso é algo que realmente nos faz crescer. Todo dia existe uma ação obrigatória, pequena, simples e executável. Não depende de humor ou de motivação, mas sim de obrigação. Nós precisamos ter essa obrigação. Precisamos entender que a nossa obrigação
é não procrastinar as coisas que devemos fazer e não esperar que outros façam ou que sentimos motivação pelo outro ou porque outra pessoa esteja fazendo, mas nós próprios temos que sentir essa motivação. Exemplo de ação diária. Eu gosto muito de dar exemplo de ação diária porque eu aprendi isso na prática. Muitas vezes eu acordava, logo que eu comecei esse negócio, eu sou do CLT há muitos anos. E eu nunca empreendi no digital, não sou alguém que tinha um conhecimento nessa área, né? Então, não sei se aqui todos sabem, eu sou enfermeira de profissão, eu trabalhei muitos anos na minha área, e quando eu fiz essa transição de carreira, eu descobri muitas coisas lindas e novas. E uma delas é você se superar. É você fazer mesmo quando não tem chefe vendo. É você acordar e falar assim: ah, eu não estou com vontade, mas levanta, toma um banho. Então, essas dicas aqui é realmente preciosa. Para que o teu negócio cresça, você precisa falar dele para alguém, né? Então, a gente precisamos convidar. Fazer follow-up, eu acho que é a coisa mais difícil dentro do nosso negócio, dentro do nosso negócio e que nós realmente procrastinamos é fazer follow-up. Quando você não faz follow-up, você esquece, pode esquecer, o seu negócio não vai crescer. E o quanto às vezes é difícil fazer esse follow-up, né? Às vezes a gente não tem essa organização de agenda para esse follow-up, então ele vai se perdendo. Você fala com 1.000 pessoas, mas você não tem uma agenda ali com o nome de todas elas, com o contato de todas elas, colocar ali no business, por exemplo, no WhatsApp Business, essa lista, e aí de vez em quando você vai lá, olha para ela e fala assim: olha, hoje eu falei com aquela pessoa faz tanto tempo, agora eu vou falar com ela de novo, ver como é que tá a vida dela. Então, esse follow-up é muito importante para nosso crescimento. Lista de contatos, né, o que eu falei aqui agora, e conteúdos. Treinamento com aplicação. Com aplicação. O que que é essa lista de contatos é o que eu acabei de falar, né? Você faz o teu follow-up na tua lista de contato, quando depois que você faz o convite, você precisa ter essa lista de contato para esse follow-up, senão o teu negócio vai se perder. E eu sei, estou falando isso para você por experiência própria, porque quando eu fazia o meu negócio dessa maneira, eu não tinha nenhum tipo de crescimento, porque eu não tinha esse valor. Para mim, eu falava com aquela pessoa e eu achava que na minha cabeça ia guardar tudo, mas não é verdade, você não consegue. Ou você faz uma planilha, ou você coloca numa agenda, ou você coloca no teu WhatsApp Business, mas você precisa ter essa lista para esse follow-up. E o teu treinamento? Será que você só dá treinamento à tua equipe aqui dentro? Ou você se preocupa em fazer um grupo com a tua equipe sem precisar só do sistema e ampliar aí esse treinamento para essa equipe? Ensinar os teus time leader, por exemplo, a fazer uma apresentação, isso também é muito importante. Se nós não fazermos isso, os nossos novos que estão entrando se sentem abandonados, porque nós temos sistema, sim, temos, mas o sistema não é obrigado a tratar o teu primário como um bebê. Então, ele vem aqui para dentro e ele recebe muitas coisas que às vezes ele ainda não tem conhecimento. Então, você, como líder, é responsável de fazer aí esse treinamento com aplicação para a tua equipe, para os teus novos, principalmente os time leader. Regra da equipe: nenhum dia sem ação, nenhuma desculpa sem responsabilidade. Nós não podemos querer que a nossa equipe cresça se nós não. E eu falo isso para mim também, sabe? Se nós não levamos isso aqui a sério. Nós precisamos ter uma ação todos os dias com os nossos líderes, com a nossa equipe, para que nós possamos ter essa responsabilidade, para que eles sintam que nós estamos ali e temos essa responsabilidade com eles. E sem desculpa. Eu sei que muitas coisas acontecem, eu vou falar para vocês, na minha vida parece que às vezes os 24 horas é pouco, porque é tanta coisa, é um sistema que te engole.
Mas precisamos, se nós não queremos fazer do nosso negócio um hobby, nós precisamos ter e tirar essa procrastinação da nossa vida. Agenda vence motivação. Motivação é instável, agenda é confiável. Resultado segue rotina. Isso é muito incrível, né? Nós sabemos disso, não sabemos? Acho que todo mundo que está aqui nessa sala sabe de tudo isso aqui que eu falei. Mas, como essa procrastinação vem de uma maneira tão assim, a gente nem percebe que nós deixamos de fazer esses pontos, ou que nós não prestamos atenção nesses pontos com a nossa equipe, com nós mesmos. Então, preste bem atenção nesses pontos para que você possa ter esse crescimento e fazer com que a sua equipe entenda que os resultados seguem rotina. Um bloco diário de 60 minutos, 20 minutos de prospecção, 20 minutos de follow-up, 20 minutos de desenvolvimento pessoal. Eu comecei a fazer isso, tem uns 6 meses que eu comecei a colocar realmente isso em prática na minha vida. E por isso eu trouxe isso para vocês. E eu estou começando a ter meus resultados, porque é daqui que nós deixamos que o nosso negócio seja um hobby. É daqui que nós começamos a realmente estruturar o nosso negócio dia após dia. Disciplina. Quem respeita a agenda constrói liberdade. Isso é verdade. Quando nós temos uma agenda ali onde nós seguimos ela, depois no fim você percebe que não é tão desgastante assim e que o sistema não te engole tanto assim. A verdade, a gente se sente sobrecarregado, a gente se sente desmotivado, porque nós não temos aqui essa agenda construída. Nós não respeitamos essa disciplina da agenda. Então, constrói a sua agenda e respeite ela. Não coloque nada. Se você colocou ali pontos que equilibra a sua vida material, a sua vida pessoal, filho, marido, casa, igreja, seja lá o que for, respeite ela para que você possa também aí construir, né, a tua liberdade. Liderança do multinível. Liderar é fazer primeiro. Exemplo vale mais do que discurso. O time copia comportamento. Isso é algo que me chamou muita atenção, porque assim, eu já tenho uma bagagem de liderar equipe, de liderar pessoas, de liderar mulheres, mas nesse negócio não é tão simples assim. Quando você encontra, por exemplo, um líder que já vem de outro multinível, ou que já fez esse negócio de uma outra maneira, ele vem cheio, né, de pegadinhas, como diz o Faustão, vem cheio de pegadinhas. E aí, até você moldar, explicar. Eu, quando entrei nesse negócio, eu pensei assim, isso vai ser fácil, né? Eu vou tirar de letra. A verdade é que não é assim. A verdade é que nem todos os discursos, né, que a gente ouve, ele serve para o teu negócio. Mas a tua liderança, sim. A tua liderança vai fazer com que os teus liderados seguem aí a cópia do teu comportamento. Check-in de ação. O que fiz, o que não fiz, onde estou procrastinando. Coloca isso como uma prioridade a partir de hoje no teu negócio. E entenda aonde realmente você está procrastinando e por que você não está crescendo. Porque eu fiz esse cheque de ação na minha vida, já tem aí uns 6 meses que eu estou colocando isso como ponto, né? Pontos principais verdadeiramente na minha vida para que eu pare de procrastinar o meu próprio negócio. Então, quando você faz essas perguntas, você vai ver aonde está aí a tua procrastinação e os teus erros no teu negócio. Postura do líder, sem vitimismo, com responsabilidade. Muitas vezes a gente encontra tantos subterfúgios para não fazer as coisas,
ou para deixar de fazer, ou simplesmente, eu não entro no sistema porque eu estou cansado, eu não vou dar formação porque aconteceu isso, alguém da família morreu. São tantas coisas que acontecem e a vida nunca vai deixar de acontecer coisas. Mas o que que é mais importante? Existem coisas na nossa vida que é inegociável. Então, nós precisamos entender aonde nós estamos negociando e procrastinando para nosso próprio crescimento. Procrastinação disfarçada. Esse é muito interessante. Treinamento sem aplicação, foi o que eu falei lá atrás. É organizar demais, esperar ficar pronto e consumir conteúdo sem agir. Isso é muito interessante. Às vezes a gente quer é, fazer da. Como é que eu vou falar para você? A gente quer girar uma roda, inventar a roda que já está pronta. Você já tem tudo dentro do seu negócio para você crescer. Não precisa mais inventar a roda. A nossa roda já foi construída pelo Michael Hudson. Ele já nos deu conteúdos o suficiente para que o nosso negócio cresça. Dentro do nosso negócio está tudo pronto. Nós não precisamos inventar mais de roda nenhuma para crescer, basta que nós colocamos isso em prática. Porque quando ele pensou nesse negócio, eu acho que ele foi ungido, sabe? Porque se você entrar no nosso back-office, nós temos muito conteúdo, nós temos muita coisa, mas nós precisamos de ação, porque os conteúdos que estão lá não vão sair de lá sozinho, né? A pessoa não vai conhecer os conteúdos que estão lá se não tiver você para agir. Assim como o Microsoft agiu em nos entregar algo pronto, agora nós precisamos pegar esse algo pronto e levar para o mundo. E isso é o nosso trabalho. Aprender sem agir é outra forma de procrastinar. Quando a gente aprende, mas não age, a gente também está procrastinando. Tudo que você aprendeu aqui, se isso serviu para você para alguma coisa, se essa formação te despertou em algum ponto que você está deixando de fazer, e mesmo assim você não colocar ela em prática, não vai resolver nada. Vai continuar do mesmo jeito. Compromisso individual. Por que não vou mais procrastinar? Qual ação farei nas próximas 24 horas? E qual meta vou buscar em 30 dias? Pega esse slide e faz dele um pilar forte para você poder levar o teu negócio ao próximo nível. Tira tudo que atrapalha, tudo aquilo que não te faz crescer, tudo aquilo que atrapalha o teu caminho e coloca esse slide como prioridade, que é o que eu vou e estou fazendo. Principalmente aqui, ó, qual a meta vou buscar em 30 dias. O que você quer antes de terminar esse ano de 2025. Coloque isso aqui como uma meta e em janeiro você vai ver o resultado que você vai ter. Mantra da equipe. Eu ajo antes de estar pronto, eu ajo mesmo sem vontade e eu não procrastino o meu negócio. Essa tem que ser o nosso mantra. O mantra dessa equipe Go Board Global teria que ser esse aqui, ó. Eu ajo antes de estar pronto, independente de querer estar inventando roda. Eu ajo mesmo sem vontade e eu não procrastino o meu negócio. Seria muito lindo que todos nós pudéssemos colocar isso aqui em prática, né? Encerramento. Aqui não crescemos quando dá, crescemos porque decidimos. Ação diária constrói liberdade. Essa frase é muito interessante. Ó. Aqui não crescemos quando dá, crescemos porque decidimos e a nossa ação diária constrói liberdade. E é isso. Acho que a Regina estava escrevendo o último aqui, né, Luciane? Lucinéia estava escrevendo aqui alguma coisa e eu passei, pode escrever. Então, eu posso abrir aqui 5 minutinhos para quem quiser fazer alguma pergunta, mas é isso.
que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Eu já vou interromper aqui o compartilhamento. E eu, assim, não sei se essa formação somou para você em alguma coisa na sua vida. Não sei se você vai pôr em prática alguma coisa, mas uma coisa eu vou te dizer, posso ter certeza que muitas daquelas coisas que eu trouxe, que eu falei para você hoje, eu passei e eu pulei essas etapas. Então, algumas delas hoje eu já venci. E acredito que quando nós colocamos como prioridade o nosso negócio, quando deixamos de que o nosso negócio deixar de ser um hobby, nós vamos crescer. Então coloca na sua no seu quadro de sonho assim, ó, deixar de procrastinar, deixar de que o meu negócio seja um hobby. E levar aí você vai ver como você vai subir para um outro patamar. Eu não sei se tem alguém que queira fazer alguma pergunta. Nós ainda temos alguns minutinhos. Normalmente, eu sempre fico muito preocupada quando eu tenho que trazer alguma formação aqui para esses líderes. Olha quantos líderes lindos nós temos aqui, né? E, e assim, eu vou sempre pesquisar algo para falar e para passar que eu já vivi. Então, quando hoje, na verdade, a Larissa falou para mim assim, Lu, você vai estar na formação de amanhã. Eu ainda não tinha, eu tinha em mente que eu ia falar alguma coisa sobre isso, mas eu ainda não tinha toda a formação pronta. E passei hoje estruturando essa formação. Mas eu aprendo muito mais, e pode ter certeza, quando você for convidado para fazer qualquer coisa aqui dentro do sistema, mesmo que você ache que você não é capaz, você é capaz sim, e você pode. Porque nós precisamos quebrar esses paradigmas dessa procrastinação no nosso próprio negócio. E eu desejo do fundo do meu coração que se essa formação serviu para alguma coisa para você, já fico muito feliz em poder dizer que eu quebrei muitas coisas ali daquela daquela lista de procrastinação da minha vida. Uma delas, eu vou citar para vocês, uma delas é a organização de uma agenda e o follow-up. Se nós não fizermos isso, nós não chegamos a um segundo patamar, pode ter certeza. Isso é algo que não tem como nós deixarmos para trás. Seja o que for que você procrastine, mas tira essas duas coisas da tua lista de procrastinação. Follow-up e organização de agenda e tempo. E esteja sempre próximo da sua equipe. Então, muito obrigado a todos que estão aqui. Foi um prazer muito grande poder sempre estar e contar com a presença de vocês aqui. E let's go, estamos juntos. Já que não tem ninguém que vai me fazer nenhuma pergunta, graças a Deus, né? Acho que não. Então, podemos nos despedir, né? Como diz aqui no nosso único e genuíno yes, e que nós possamos nos encontrar em breve em algum dos nossos eventos. Let's go, equipe. Que esse Go Board seja grande, grande, grande no mundo inteiro. Esse é o meu desejo.